bonitas, tudo bem com vocês? Eu sou a Elida e seja bem-vinda ao canal Amanita. Na nossa videoaula de hoje, o amigurumi que nós vamos fazer é a boneca Fabiola. A boneca Fabiola ficou ao todo com 40 centímetros de altura e foi feita quase toda em fio balloon. Como sempre, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo toda a lista de materiais que eu usei para fazê-la. E se você gosta da receita escrita, eu vou deixar aqui embaixo também o link para você adquirir o e-book da nossa boneca Fabiola. Então também vou disponibilizar a receita escrita em formato PDF. Se essa é a sua primeira vez por aqui, saiba que nesse canal você encontra várias dicas e tutoriais sobre amigurumi. E se você já tá aqui faz tempo e ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, deixa o seu like, isso ajuda demais na divulgação do vídeo e com isso ele pode chegar a mais e mais pessoas. E claro, se você quiser e puder, seja membro e apoie ainda mais o meu trabalho aqui na internet. Tem um conteúdo exclusivo por mês lá no clube de membros, o valor é simbólico e já tem várias receitinhas lá. Então é só você clicar em Seja Membro aqui embaixo. E aí nós temos esse diferencial aqui, que são esses cachinhos super lindos e volumosos. E esse aqui eu fiz para ficar mais levinho com fio amigurumi soft. Ao todo aqui eu usei 3 novelos. Sim, gente, 3 novelos, porque vai muito fio, porque é muito cacho. Mas o resultado compensa, fica assim super bonito. Então assim, se você não quiser usar o fio amigurumi soft e usar o fio amigurumi tradicional, eu recomendo que estabilize bem o pescoço, tá? Que coloque algo que realmente firme bastante o pescoço, porque esse cabelo é pesado e bastante cola quente não segura, tá? Então use um material que fixe melhor e que segure bem, porque a cabeça fica pesada para não ficar pendendo a cabecinha da boneca depois. Essa tiarinha aqui eu fiz de tecido, tá? Então eu mostrei também no vídeo como que eu costurei. É bem simples, eu usei a máquina de costura, peguei um pedaço de pano e usei a máquina de costura, mas se você não tiver, dá pra costurar na mão. E eu passei dentro desse pedacinho de tecido um arame. Eu fiz também uma outra opção aqui, tá? De cor, que foi esse amarelinho aqui, né? Então aqui tem uma estampinha amarela. E tem uma outra cor de roupinha aqui também, que é uma corzinha roxa. Eu vou deixar uma foto aqui do lado para vocês verem o look dela com essa blusinha roxa e essa tiarinha amarela. E aqui ela tá de cor de rosa e uma tiarinha com uma estampa marrom. E aí você decide as cores que você quiser colocar, né? Como eu sempre falo aqui, esse é um canal de inspirações, então você muda as cores e muda os detalhes de acordo com o que você achar que vai ficar melhor ou de acordo com os recursos que você tem disponível. Ela tem a canelinha de fora, então o sapatinho, e aqui ela é toda estilosa com essa barra da calça dobrada. E essa mesma dobra que tem aqui na manga também, então tem uma dobra aqui na manga e aqui na barra da calça para deixá-la bem estilosa. Tem um detalhezinho aqui, esse aqui eu usei um chaton retangular para colocar o detalhezinho aqui e usei esse mesmo chaton aqui no cinto para ficar combinando e ficar super legal. Mas se você não quiser combinar também, não tem problema. Aqui nos olhinhos, ó, eles são bordados com uma técnica um pouquinho diferente. O branquinho dos olhos vai apenas nas laterais. E aí tem os cílios, sobrancelha, o narizinho um pouquinho mais larguinho e aqui a boquinha. Então ela ficou assim, super fofinha. É uma boneca sem costura, então a gente começa aqui na parte de baixo, fecha aqui na parte da cabeça, já emenda os bracinhos de modo integrado. A única parte que vai costura é a parte do cabelo, porque como é muito pesado, eu optei por colar essa parte aqui de cima e costurar em volta da cabeça. Então no vídeo eu explico tudo certinho. E só uma coisa que eu esqueci de falar sobre esse cabelinho aqui, é um cabelo que dá um trabalhão pra fazer, demora, e assim, o efeito fica lindo, mas dói a mão, dá um trabalhão pra fazer, então por isso que tem um valor agregado maior. Então eu dei meio que uma balanceada, sabe? Aqui no corpinho eu fiz ela um pouco mais simples pra gente conseguir fazer esse cabelo todo bonitinho assim. Sobre a questão do gasto de fios, né? Eu falei lá no começo que foram 3 novelos de fio amigurumi soft
para fazer o cabelo. Mas eu usei fio balloon e o fio balloon, o valor dele é um pouco menor e eu não usei em cada cor dessa daqui, não usei nem o novelo inteiro, eu usei menos de meio novelo. Então acaba que uma coisa compensa a outra e a gente consegue agregar um valor legal. Se você gostou da boneca Fabiola, deixa seu like e compartilha o vídeo por aí no grupo de WhatsApp, lá no Facebook, lá no Instagram também, e ajuda a disseminar os esporos da família Manita por aí. Então, sem mais delongas, preparem suas agulhas e vamos lá para o passo a passo. Então, pessoas bonitas, animadas para começar a fazer a nossa boneca, nós vamos começar pelo pé e o fio que eu vou usar aqui é o fio balloon amigo. E a cor que eu vou usar é essa cor aqui, 8348, é o rosa red. E para esse fio eu vou usar a agulha 2,5. Mas como sempre você pode escolher a paleta de cores da sua preferência. Nós vamos começar nosso pezinho com 11 correntes. Então nós vamos fazer aqui 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntes. Agora a gente volta na segunda corrente a partir da agulha, a gente pula a primeira, faz na segunda e a gente vai fazer 9 pontos baixos. Deixa eu fazer o meu de novo aqui que deu uma desfiadinha ali. Então a gente faz aqui 9 pontos baixos. Nove pontos baixos. Sobrou aqui o nosso último ponto. No último ponto, nós vamos fazer um aumento triplo, ou seja, 3 pontos baixos aqui para fazer a nossa viradinha. Ó, então fizemos aqui 1, 2, 3 pontos baixos. Agora a gente crocheta do outro lado da corrente. Nós vamos fazer aqui do outro lado 8 pontos baixos. Então eu já fiz 1, feitos aqui os nossos 8 pontos baixos, aqui no último ponto nós vamos fazer um aumento. Então a gente vai pegar essa última alcinha aqui e nós vamos fazer um aumento, ou seja, 2 pontos baixos. Então a nossa primeira carreira tá finalizada e nós fechamos aqui com um total de 22 pontos baixos. Na nossa próxima carreira, nós vamos começar aqui logo no primeiro ponto com um aumento. Então, aqui nós vamos fazer 2 pontos baixos nesse primeiro ponto. Agora, nós vamos seguir aqui fazendo 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Agora, chegamos aqui na viradinha. Aqui, para virar, nós vamos fazer 3 aumentos. Então, aqui em cada ponto de base, nós vamos fazer um aumento. E repetir 3 vezes. Então, aqui o primeiro aumento, no próximo ponto, o segundo aumento, depois no próximo, o terceiro aumento. Aí, já viramos, chegamos do outro lado. Aí, aqui nós vamos fazer 8 pontos baixos. Então, aqui 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Aí, aqui, para finalizar a carreira, nós vamos fazer 2 aumentos. Então, aqui, o primeiro aumento e no próximo ponto, o segundo aumento. E aqui, a gente coloca o nosso marcador. Então, nessa segunda carreira aqui, nós fechamos com 28 pontos baixos. Agora, aqui já fica bem mais fácil, porque nas próximas carreiras a gente vai seguir essa carreira de baixo. Nós vamos começar colocando pontos baixos entre os aumentos. Então, nós vamos fazer um ponto baixo, e aí no próximo ponto a gente vai colocar um aumento. Então, começamos com um ponto baixo e um aumento. Agora, a gente faz 8 pontos baixos, e aí a gente vai ver que a gente vai repetir bastante esses 8 pontos baixos. Eu fiz aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Agora, aqui chegamos na viradinha. Nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento 3 vezes. Então, aqui, um ponto baixo,
e no próximo ponto, o primeiro aumento. E a gente repete, um ponto baixo, no próximo ponto, mais um aumento. Depois, de novo, um ponto baixo, e aqui, mais um aumento. E o meu fio aqui deu um nozinho, vamos desmanchar. Então, viramos aqui com um ponto baixo, um aumento 3 vezes, e agora do outro lado a gente faz 8 pontos baixos seguidos. Então, eu fiz 1, agora 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Chegamos aqui na nossa viradinha. Nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento 2 vezes. Então, eu fiz um ponto baixo. Agora, aqui, um aumento, e aí, de novo, um ponto baixo, e por último aqui, um aumento. Então, vamos só recapitular o que a gente fez nessa carreira. Nós começamos aqui com um ponto baixo e um aumento, depois 8 pontos baixos seguidos, aqui para virar um ponto baixo e um aumento 3 vezes, do outro lado, 8 pontos baixos, e aqui para finalizar, um ponto baixo e um aumento 2 vezes. Fechamos aqui com 34 pontos baixos. Agora, nós vamos para a próxima carreira. Então, agora é só seguir a nossa linha de aumentos aqui. Nós vamos fazer agora 2 pontos baixos e um aumento. Depois, 8 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, 2 pontos baixos e um aumento 3 vezes. Então, 2 pontos baixos, aqui o primeiro aumento. Agora, de novo, 1, 2 pontos baixos, o segundo aumento. Depois, 1, 2 pontos baixos e o terceiro aumento. Chegamos do outro lado, 8 pontos baixos seguidos. Então, aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora, para finalizar, 2 pontos baixos e um aumento 2 vezes. Então, eu fiz 2 pontos baixos, agora aqui um aumento, e aí a gente repete. 1, 2 pontos baixos, e aqui no último ponto, um aumento. Então, carreirinha finalizada. E aqui nessa carreira nós fechamos com 40 pontos baixos. Vamos para a nossa próxima carreira e também é seguindo essa sequência de aumentos. Na última nós fizemos 2 pontos baixos e um aumento. Agora aqui a gente vai fazer 3. Então, 2, 3 pontos baixos e aqui um aumento. Então, começamos com 3 pontos baixos e um aumento. Agora, 8 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora aqui, para virar, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento 3 vezes. Então, 3 pontos baixos, o primeiro aumento. Aqui de novo, 1, 2, 3 pontos baixos, o segundo aumento, e aí, mais uma vez, 1, 2, 3 pontos baixos, e aqui, o último aumento. E aí, a gente repete a parte reta, que são 8 pontos baixos. Então, eu fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, para finalizar a carreira, 3 pontos baixos e um aumento 3 vezes. 1, 2, 3 pontos baixos e o primeiro aumento. E aí, de novo, 1, 2, 3 pontos baixos e o nosso segundo aumento para fechar nossa carreira. Então, vamos só recapitular o que a gente fez aqui. Nós começamos com 3 pontos baixos e um aumento. Fizemos 8 pontos baixos, aqui para virar 3 pontos baixos e um aumento 3 vezes. Do outro lado, 8 pontos baixos e aqui, para finalizar a carreira, 3 pontos baixos e um aumento 2 vezes. E aí, nós fechamos essa carreira aqui
com 46 pontos baixos. Feitos aqui os nossos 46 pontos baixos, e agora nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto, só pegando nas alcinhas de trás. Então, são 46 pontos baixos, só, ó, pegando nessas alcinhas de trás. Então, é só a gente repetir isso por toda a volta pra gente fazer essa beiradinha do nosso sapatinho. Finalizada aqui a nossa carreirinha de ponto sobre ponto, com 46 pontos baixos, só pegando na alcinha de trás. E aí, a nossa peça ficou assim. Agora, vamos para a nossa próxima carreira e nós vamos fazer 42 pontos baixos. Então, agora a gente já pega, ó, nas alcinhas, normalmente, e aí a gente vai fazendo ponto sobre ponto, até inteirar 42 pontos baixos. E agora aqui nós vamos finalizar a nossa carreira com 2 diminuições. Então, sobraram 4 pontos, nós vamos fazer a nossa primeira diminuição e nos 2 últimos pontos, mais uma diminuição. Então, fizemos 42 pontos baixos em toda a volta e 2 diminuições aqui. Então, nós ficamos com 44 pontos ao todo. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 44 pontos baixos. Então, são 2 carreirinhas de ponto sobre ponto com 44 pontos baixos. Finalizadas as nossas 2 carreirinhas de ponto sobre ponto e o nosso sapatinho tá assim, agora a gente vai começar as carreiras de diminuições. Então, vou colocar o marcador aqui pra cima e nós vamos começar fazendo aqui, nessa próxima carreira, 12 pontos baixos. Então, aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos baixos. Então, fizemos 12 pontos baixos, agora a gente vai fazer 10 diminuições. Então, a gente começa aqui a nossa primeira diminuição, segunda diminuição, terceira diminuição, quarta diminuição, quinta diminuição, sexta diminuição, sétima, oitava, nona e aqui por último a nossa 10ª diminuição. Feitas aqui as nossas 10 diminuições e agora já tá dando aqui o formatinho de sapatinho. E agora a gente finaliza com pontos baixos até terminar a carreira. E ao todo aqui são 12 pontos baixos. Então, aqui eu fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e aqui por último 12. Então, nós tínhamos 44, fizemos 10 diminuições aqui. Então, nós ficamos com 44 ao todo aqui nessa carreira. Agora, vamos para mais uma carreirinha de diminuições. E essa daqui, as diminuições são em ponto alto. Então, a gente vai ter que ter bastante atenção quando a gente for diminuir. Nós vamos começar aqui com 12 pontos baixos. Então, vamos fazer normalmente 12 pontos baixos. 1... 12 pontos baixos. Aí, agora, chegamos aqui no momento de diminuir. Então, aqui eu vou dar a volta na agulha, vou pegar, vou laçar o primeiro ponto, vou fazer metade do primeiro ponto alto, vou laçar de novo, vou pegar a alcinha da frente do segundo ponto, ó, só a alcinha da frente do segundo ponto, vou puxar, vou fazer a segunda laçada e vou ficar com 3 alcinhas na agulha. E eu puxo as 3 de uma vez só. E aí, eu vou fazer de novo. Vou puxar o primeiro ponto, vou fazer metade do primeiro ponto alto, vou pegar lá na base da alcinha do segundo ponto, vou fazer metade do segundo ponto alto. E vou puxar os 3 juntos. Então, aqui nós já fizemos 2 diminuições.
No próximo, a mesma coisa. Então, ao todo, são 4 diminuições. Então, peguei na alcinha, vou fazer metade do primeiro ponto alto, vou pegar na próxima alcinha, vou fazer metade do segundo e depois eu vou puxar os 3 juntos, né? As 3 alcinhas juntas. Então, aqui nós fizemos 3 diminuições. E agora, aqui, vamos fazer a última. Metade do primeiro ponto alto, pega na próxima alcinha, metade do segundo ponto alto e agora eu puxo as 3 alcinhas juntas. E aí, fica assim. Nós fizemos aqui, então, 1, 2, 3, 4 diminuições com pontos altos. E agora, aqui, a gente vai finalizar a nossa carreira com pontos baixos. Ó, então, nós vamos pegar aqui nas 2 alcinhas, normalmente, do ponto, e aí a gente faz pontos baixos até o final da carreira. Ao todo aqui, serão 14 pontos baixos até finalizar toda a volta. E eu tô finalizando a minha aqui, os nossos últimos pontos, e aqui o 14º, que é o último ponto. Então, vamos recapitular o que nós fizemos aqui nessa carreira. Nós começamos aqui, fizemos 12 pontos baixos, depois 4 diminuições com pontos altos e depois 14 pontos até finalizar a carreira. Ao todo aqui, nós ficamos com 30 pontos baixos. E aí, agora a gente vai seguir fazendo diminuições, tá? A próxima carreira também é uma carreira de diminuição. Nós vamos começar aqui com 8 pontos baixos. Vou fazer mais um para ficar com 9, pra gente deixar a carreira bem certinho. Então, aqui eu fiz 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Agora, aqui a gente vai fazer 6 diminuições com pontos baixos mesmo. Então, aqui, a primeira diminuição. No próximo, a nossa segunda diminuição. Depois, aqui, 3. Nos próximos, 4. Depois, eita, a alcinha que não quer ser pega, 5. E aqui, por último, 6. E agora, aqui a gente finaliza com pontos baixos. Fizemos as nossas 6 diminuições. Então, agora aqui é só fazer ponto baixo até o final. Então, fechamos a nossa carreira aqui com 9 pontos baixos. Então, o que fizemos aqui nessa carreira? E tem um fiapinho aqui. Pronto. Nós fizemos 9 pontos baixos do lado de cá, fizemos 6 diminuições com pontos baixos e do outro lado, 9 pontos baixos para finalizar a carreira. Então, ao todo aqui, nós fechamos com 24 pontos baixos. E aí, o nosso pezinho ficou assim. Agora, eu vou fazer aqui 2 pontos baixíssimos, porque nós vamos trocar de cor. Nós vamos trocar para cor da pele agora. O tom para pele que eu vou usar aqui é também do Balloon, tá? Então, é o Balloon Amigo. E o meu já tá até com um pouco fio aqui, ó. E é essa cor aqui, 7762, que é o Raiz. Mas você pode usar o tom de pele que você quiser. Bom, então sempre fica livre, eu sempre falo isso aqui. Então, isso aqui são cores sugeridas. Então, aqui é bem simples, nós vamos emendar, eu vou pegar ali, ó, na alcinha de trás do primeiro ponto baixíssimo que nós fizemos e vou emendar o fio. Agora, eu vou pegar nas 2 alcinhas e vou fazer o primeiro ponto baixo. Ó, e aí, ficou pronto o primeiro ponto baixo da carreira. No próximo ponto baixíssimo, eu faço o segundo ponto baixo. E agora, eu sigo normalmente fazendo pontos baixos. Ó, aqui a gente precisa tomar cuidado. Não é nesse ponto, é no próximo, porque esse aqui a gente já fez aqui em cima. Então, é nesse aqui. E aí, a gente vai fazer aqui ponto sobre ponto. E vamos fazer aqui 3 carreiras. Então, são 3 carreiras com esse nosso marrom aqui, com esse nosso tom de pele, de 24 pontos baixos cada carreira. Então, vou fazer minhas 3 carreirinhas aqui em marrom e já volto pra gente poder continuar. Finalizadas aqui as nossas 3 carreirinhas, então fizemos 1, 2, 3 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 24 pontos baixos. Vamos fazer aqui 2 pontos baixíssimos, porque nós vamos trocar de cor agora, para poder subir aqui o nosso
a nossa perninha, né? Que na verdade ela tá com calça. E aqui agora a gente vai dar uma pausa para poder colocar o enchimento do nosso pezinho. E aí, a quantidade de enchimento que a gente coloca não é muito, porque senão vai afastar muitos pontos, e nem pouco para ficar murcho. Então, encontra um meio termo aí que fique agradável. Já coloquei o enchimento e o nosso pezinho tá ficando assim, já tá uma fofura, olha só que gracinha. E agora a gente vai trocar para a cor da calça, e a cor que eu vou usar aqui também é o fio balloon, ó. E é a cor 411, é o violeta, então é um roxo bem bonitão para contrastar com esse cor-de-rosa aqui. E nós vamos emendar do mesmo jeito que nós emendamos aqui na parte de baixo. Só que aqui agora, essa carreira, nós vamos fazer só pegando nas alcinhas de trás. Então, nós vamos emendar aqui só na alcinha de trás e continuar na alcinha de trás. Ó, tá vendo? Eu emendei só na alcinha de trás. No próximo ponto baixíssimo, só na alcinha de trás também, ó, pra ficar essas duas alcinhas da frente livres. E a gente continua normalmente a nossa carreirinha, só pegando nas alcinhas de trás. Tô conduzindo aqui o fio por alguns pontos. Ó, agora eu não preciso mais conduzir, vou jogar eles aqui pra dentro. E agora a gente continua fazendo essa nossa carreira de ponto sobre ponto, só pegando nas alcinhas de trás, né? Ou seja, em BLO. Então, vou fazer toda a volta pra gente poder continuar. Finalizada aqui a nossa carreirinha de ponto sobre ponto com os nossos 24 pontos baixos. E aí, ela ficou assim, ó, sobrando essas alcinhas. E agora aqui, depois que a gente vai fazer pontos nessas alcinhas, nós vamos subir a perninha aqui. Nós vamos fazer 19 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 24 pontos baixos. Então, confere aqui se tem os 24 pontos baixos. Se por um acaso não tiver, ajusta para ter 24. E aí, a gente sobe a perninha aqui com 19 carreiras de ponto sobre ponto. Finalizadas aqui as nossas 19 carreiras, então nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 carreiras de ponto sobre ponto. Eu já coloquei o enchimento aqui. E agora, a gente vai fazer só um ponto baixíssimo aqui para poder finalizar a nossa perninha e poder cortar o fio. O fio não precisa ser muito grande, tá? Porque a gente vai emendar as nossas perninhas depois, tá? Então, é só um pedacinho mesmo pra gente poder arrematar. E aí, a nossa perninha ficou assim. Agora, nós vamos fazer os detalhes dessa partezinha aqui. Aqui nós vamos usar o fio roxo e nós vamos emendar aqui na parte de trás, não na emenda, tá? Porque a ideia aqui é disfarçar essa emenda. E aqui nós vamos unir o fio e nós vamos fazer uma carreira inicial aqui de pontos altos, ó. Então, eu vou fazer duas correntinhas, igual eu fiz aqui, vou dar a volta na agulha e já vou pegar ali no próximo ponto. Então, é uma carreirinha chatinha de fazer, porque ela tá muito encostadinha aqui na perna, né? E a perninha já tá cheia, mas aqui a gente vai pegando só nessas alcinhas. Essa aqui é a parte da emenda. Então, a ideia é justamente disfarçar essa emenda. Então, é só a gente fazer aqui uma carreira de ponto alto por toda a volta, só pegando em todas essas alcinhas aqui. Carreira de ponto alto aqui finalizada. Então, fizemos pontos altos em toda a volta. E agora aqui, nós vamos emendar essa nossa carreira. Vou emendar aqui, ó, no primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Então, a gente emenda aqui com um ponto baixíssimo. E agora aqui, vou fazer uma corrente e nós vamos fazer mais uma carreirinha aqui de ponto baixo. Esse fiozinho que sobrou aqui, a gente já pode tirar ele fora, a gente já pode cortar ele daqui. E aqui agora a gente continua, ó, já fiz uma correntinha, a gente continua fazendo uma carreira, só que agora de pontos baixos, tá? Por toda a volta. E aí, essa daqui é a última carreira. Então, a gente faz aqui ponto baixo por toda a volta
e no final a gente emenda com um ponto baixíssimo e aí a gente já pode arrematar e esconder o fio. Então, eu já vou fazer tudo, eu já vou fazer essa carreirinha aqui, de ponto baixo por toda a volta, já vou emendar com ponto baixíssimo, arrematar e esconder o fio. Finalizada aqui a nossa carreirinha, e aí ela fica assim, ó, com esse aspecto de dobrada, né, de calça com a barrinha dobrada e aparecendo um pouquinho da canela. Então, agora que a gente ajeita aqui o nosso enchimento para ficar bonitinho. E ficou assim a nossa primeira perninha. Agora, a gente faz uma outra perninha igualzinha a essa daqui. Feitas aqui as nossas duas perninhas, aí uma dica aqui é a gente sempre medir para ver se as duas estão na mesma altura, se a gente fez tudo certinho. Eu já estou amando, olha que bonitinho esse sapatinho que tá ficando. Já tô adorando esse charminho aqui na calça, né, de calça dobrada. Vamos fazer agora os bracinhos e vou começar aqui com o raiz, que é o nosso tom de pele. E nós vamos começar com 6 pontos baixos no anel mágico. Então, vamos fazer aqui o nosso anel mágico e dentro dele nós vamos colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Na próxima carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, em cada ponto de base, nós vamos colocar 2 pontos baixos. Então, fechamos aqui com 12 pontos baixos. O próximo ponto, né, a próxima carreira, nós vamos fazer um ponto entre os aumentos. Então, é um ponto baixo e um aumento, e a gente vai repetir por toda a volta. Um ponto baixo, um aumento. Aí, novamente, um ponto baixo, um aumento. No final dessa carreira aqui, nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Feito aqui a nossa carreirinha com um ponto baixo entre os aumentos e fechamos no total de 18 pontos baixos. Vou puxar aqui para fechar bem o nosso anel mágico. E agora nós vamos fazer uma sequência de carreiras retas. Nós vamos fazer 4 carreiras com os nossos 18 pontos baixos. Então, são 4 carreirinhas de ponto sobre ponto com 18 pontos baixos cada carreira. Finalizadas aqui as nossas 4 carreiras, então 1, 2, 3, 4 carreiras com os nossos 18 pontos baixos. Vamos mudar o marcador e agora nós vamos fazer uma carreira de diminuições. Então, aqui nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição e repetir por toda a volta. Ao todo, nós vamos repetir 4 vezes. Então, 2 pontos baixos, a nossa segunda diminuição. Aí, de novo, 1, 2 pontos baixos, mais uma diminuição. E, de novo, 2 pontos baixos e mais uma diminuição. Então, foram 4 no total e agora sobram aqui, no final da carreira, 2 pontos baixos sozinhos. Então, nós tínhamos 18 pontos, fizemos 4 diminuições, então, nós vamos ficar com 14 pontos baixos, ó. Então, aqui, nós ficamos com 14 pontos baixos. Agora, a gente não vai diminuir mais, nós vamos crescer o nosso bracinho aqui com esses 14 pontos baixos, ó. Então, nós vamos crescer o bracinho aqui. Nós vamos fazer ao todo 23 carreiras com 14 pontos baixos cada carreira. E a gente pode ir colocando o enchimento à medida que a gente for fazendo as carreiras. Então, aqui é só fazer 23 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 14 pontos baixos. Bracinho finalizado, fizemos aqui ao todo 23 carreiras e o nosso bracinho ficou assim. Eu já fiz aqui em cima um ponto baixíssimo para poder finalizar. E agora a gente pausa, volta o vídeo e faz mais um bracinho igualzinho a esse aqui. Coloquei enchimento também, mais ou menos até aqui, mas depois a gente pode completar, porque a gente vai emendar no corpinho já, a gente já vai fazer direto. Então, só fazer mais uma peça igualzinha a essa. Bracinhos finalizados. Eu já tenho uma pronta aqui, é uma roxinha.
Só que essa daqui eu fiz sem gravar, foi a piloto. Então, nós vamos fazer uma em outra cor, que é nessa corzinha aqui. Rosa, é o 5345. E essa lilazinha, e foi com fio balloon na cor 476. Nós vamos começar aqui a nossa blusinha com correntes. E nós vamos fazer uma gola bem facinha, que é uma golinha redonda. Então, nós vamos começar aqui com 31 correntes. 31 correntinhas, ó. Então, fizemos aqui 31 correntinhas. E agora, a gente vai voltar com meio ponto alto. Nós vamos pular uma corrente apenas, mesmo fazendo meio ponto alto. E nós vamos começar aqui com um aumento. E para fazer o meio ponto alto, a gente dá a volta na agulha, insere lá na base, fica com 3 alcinhas na agulha e puxa as 3 juntas. E aí, nós vamos fazer um meio ponto alto e um aumento. Então, nós começamos aqui com um aumento, no próximo, um meio ponto alto, que eu já fiz, aí agora aqui de novo, um aumento, e aí a gente vai intercalar até o final da corrente. Um meio ponto alto sozinho, e aí no próximo a gente faz um aumento. Carreira finalizada, e aí nós fechamos aqui com 45 meio ponto alto. Então, agora aqui nós vamos fazer uma corrente, vamos virar a nossa peça e nós vamos fazer a próxima carreira de ponto sobre ponto. Então, eu já vou começar a fazer aqui, ó, logo na primeira correntinha, no primeiro ponto. Eu já faço meio ponto alto e agora eu vou seguindo fazendo meio ponto alto até chegar lá no final. Então, essa carreira aqui é uma carreira de ponto sobre ponto com 45 meio ponto alto. Finalizada aqui a nossa segunda carreira de ponto sobre ponto, e aí a nossa gola tá pronta, ela vai ficar assim, redondinha. E agora a gente vai fazer a cava. Então, nós vamos fazer uma corrente, vamos virar, e aqui nós vamos fazer 7 meio ponto alto. Então, a gente começa aqui logo no primeiro ponto, e aí nós vamos fazer 7. Então, fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meio ponto alto. Ó, então, começamos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, nós vamos fazer correntes. Vamos fazer ao todo 8 correntes. Então, aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Vamos pular 8 pontos de base e pegar no nono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou inserir a nossa agulha no nono ponto e vou fazer um meio ponto alto. Agora, aqui reto, nós vamos fazer 16 meio ponto alto. Então, aqui 2, 16 meio ponto alto. Então, nós fizemos reto aqui, seguidos, 16 meio ponto alto. Agora, eu faço 8 correntinhas de novo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou dar a volta na agulha e vou pular 8 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou pegar ali no nono ponto de base. E aqui vou fazer um meio ponto alto. Ó, meio ponto alto feito. E agora a gente faz aqui 7 meio ponto alto. Então, a gente vai ter que esconder um pontinho aqui. Então, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, eu vou fazer mais um escondidinho aqui, para ficar 7 pontos. Então, aqui, ó, nós começamos com 7 pontos. Depois, fizemos 8 correntes, pulamos 8 pontos de base, 16 pontos baixos seguidos. Aqui, 8 correntes, pulamos 8 de base e fizemos 7 pontos aqui para finalizar. Tudo isso com meio ponto alto. E aqui estão as nossas cavas. E ao todo aqui, nós finalizamos com 46 pontos. A gente tinha 45, fizemos mais um escondidinho aqui, finalizamos com 46. Agora, nós vamos fazer aqui 10 carreiras seguidas de ponto sobre ponto, tudo com meio ponto alto. Para fazer aqui
essa parte reta do nosso coletinho, do nosso casaquinho. Então, nós vamos fazer, ao todo, 10 carreiras de meio ponto alto com esses nossos 46 pontos. Então, é só a gente seguir fazendo pontos sobre pontos. E aqui, ó, quando a gente chega aqui nas correntinhas, a gente pega nas alcinhas e faz um ponto para cada alcinha. Como são 8 alcinhas, a gente faz 8 pontos. Ó, então, a gente pega alcinha por alcinha e aí a gente faz os nossos 8 pontos nessas alcinhas. Então, aqui é só seguir. A gente finaliza essa daqui, sobe com uma corrente, vai e volta, 10 carreiras com 46 pontos. Finalizadas aqui as nossas 10 carreirinhas, então fizemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos meio ponto alto. Então, agora, nós vamos fazer um detalhezinho aqui na parte da frente e depois na parte de trás. Nós vamos começar aqui também com uma corrente, vamos virar. E aqui nós vamos fazer 3 pontos baixos. Vamos começar com ponto baixo nessa carreira aqui, logo no primeiro ponto. Então, fizemos aqui um ponto baixo, 2 e no próximo 3. Então, 3 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer um meio ponto alto, um meio ponto alto, um ponto alto. É uma sequência de pontos pra gente fazer aquela parte redondinha aqui. Então, eles vão aumentando mesmo, tá? Depois que eu fiz esse um ponto alto, vou dar 2 voltas na agulha e vou fazer 2 pontos altos duplos. Então, se é duplo, eu dei 2 voltas e fui puxando 2 alcinhas por vez. Então, dei 2 voltas, vou prender na base e vou puxar 2 alcinhas por vez. Agora, eu faço o inverso, vou começar o inverso do mesmo jeito que eu fiz pra cá. Nós vamos fazer um ponto alto, depois um meio ponto alto e, por último, 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Então, o detalhezinho tá pronto. Vamos só recapitular o que a gente fez aqui. Começamos com 3 pontos baixos. Fizemos um meio ponto alto, depois um ponto alto, depois 2 ponto alto duplo. Depois a gente faz o inverso. Um ponto alto, um meio ponto alto e 3 pontos baixos. Agora, a gente vai repetir essa carreira. Vamos fazer uma corrente, virar, e aí a gente vai fazer a mesma coisa. 3 pontos baixos no começo da carreira. Depois, um meio ponto alto. No próximo, um ponto alto, depois 2 pontos altos duplos, ó, aqui eu fiz o primeiro, no próximo, o segundo ponto alto duplo, e agora aqui a gente faz o inverso, um ponto alto, depois um meio ponto alto, e a gente finaliza a nossa carreira com 3 pontos baixos. Ó, então, esse primeiro detalhezinho aqui já vai ficando pronto. Olha só que bonitinho. E agora aqui, a gente já pode fazer o acabamento aqui em toda essa volta para poder chegar do lado de cá e fazer o detalhezinho do lado de cá e depois só fazer o detalhe de baixo. Então, vamos lá. Pra gente chegar do outro lado, nós vamos fazer aqui pontos baixos. Ó, então, aqui, a gente já vai uniformizar toda essa lateral e a parte de cima da gola. Então, nós vamos fazer, ó, contornar em pontos baixos essa parte da frente, essa partezinha todinha aqui de cima e essa parte de cá e parar aqui, porque aqui a gente vai fazer outro ladinho igualzinho de cá. Então, eu vou crochetar tudo aqui e quando eu chegar aqui eu volto pra gente poder continuar. Finalizada aqui a nossa carreira, então eu passei ponto baixo em tudo, a gente tinha começado do lado de cá, ó. Então, passamos ponto baixo em tudo aqui, ficou tudo bonitinho, e aí chegamos aqui na parte de baixo.
E aí, na parte de baixo, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez lá do outro lado. Nós vamos começar aqui com 3 pontos baixos, então 2, 3 pontos baixos, um meio ponto alto, um ponto alto, agora 2 pontos altos duplos, então aqui o primeiro ponto alto duplo, e aí de novo o segundo ponto alto duplo, e agora a gente faz o inverso, um ponto alto, um meio ponto alto, e por último aqui, os 3 pontos baixos. Então, 2, 3. E agora eu faço mais uma carreira igualzinha a essa daqui. Então, faço uma corrente e o meu fio deu um nó. Então, fiz uma corrente, vou virar a peça e aí a gente faz do mesmo jeito. 3 pontos baixos, um meio ponto alto, um ponto alto, um ponto alto duplo, mais um ponto alto duplo, um ponto alto, um meio ponto alto, e agora 3 pontos baixos, pra gente poder finalizar aqui a nossa carreira. E aí, ficou assim, ó, nessa partezinha da frente, ó, ele ficou arredondado dos dois ladinhos, ó, tá vendo? Então, ficou arredondadinho aqui dos dois ladinhos. Vamos emendar aqui o ponto nessa parte de baixo, né, de trás. Ó, então, eu tô bem na parte de trás da nossa peça. Nós vamos emendar aqui e o começo é bem igual ao que a gente estava fazendo. Nós vamos fazer 3 pontos baixos, então 1, 2, aqui 3 pontos baixos, um meio ponto alto, e a diferença aqui é que a gente não vai fazer ponto alto duplo, a gente só vai fazer ponto alto. E agora aqui a gente faz 14 pontos altos seguidos. Então, eu fiz ali 1, agora 2, 14 pontos altos. Agora, a gente vai fazer um meio ponto alto no próximo ponto. E aqui nos 3 últimos que sobraram, pontos baixos. Ó, então, a gente faz aqui pontos baixos. Então, vamos recapitular o que nós fizemos aqui. Emendamos o fio, fizemos 3 pontos baixos, um meio ponto alto, 14 ponto alto. Chegamos aqui do outro lado, um meio ponto alto e 3 pontos baixos. Então, uma corrente, vamos virar. Agora, nós vamos fazer 3 carreiras iguaizinhas a essa daqui. Então, é só seguir, ó. Nessa segunda carreira, eu já pego aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Então, aqui são 3 pontos baixos, um meio ponto alto. Agora, 14 pontos altos. E o meu fio escapou aqui, 14 pontos altos. E aí, quando a gente chegar do lado de cá, a gente faz a mesma coisa. Meio ponto alto e 3 pontos baixos. E aí, essa parte de trás ficou assim, um pouquinho maior que a parte da frente. E a ideia era essa mesmo, tá? Pra ficar maiorzinho aqui, a partezinha de trás. Então, agora, a gente vai cortar o nosso fio e nós vamos fazer o acabamento aqui nessa parte de baixo, que é a única que ficou faltando. Porque na parte da lateral e de cima, a gente já fez os nossos acabamentos aqui, né? Então, vamos lá. Pra fazer o acabamento aqui, vai ser bem simplesinho. Ó, eu vou emendar o fio junto com esse fio que tá aqui. E aí, nós vamos fazer aquele acabamento simplesinho de um ponto baixíssimo, uma corrente. E aí, a gente faz um ponto baixíssimo no próximo ponto. Lembrando de conduzir os fios que estão aqui pra já ficar o acabamento. E aí, a gente vai fazendo isso por toda a volta. Um ponto baixíssimo, ó, ponto baixíssimo, uma corrente, depois um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixíssimo, uma corrente, lembrando de deixar a mão bem levinha pra ficar mais fácil de fazer o ponto baixíssimo, porque geralmente ele é chatinho. E aqui também, ó, tem um pulo do gato, a gente gira a agulha quando a gente for puxar o fio, ó.
Vou prender lá embaixo e quando eu for passar o fio por ali, eu giro a agulha. E aí ela consegue passar com mais facilidade sem ficar escapando. Então, uma corrente, ó, vou passar de novo, observe que eu giro a agulha pra trás e puxo, ó, depois que eu volto ela pra frente. Então, isso aqui é legal pra gente não ficar com o fio escapando. Então, a gente vai fazendo isso por toda a volta. Um ponto baixíssimo, uma corrente, aí chegou aqui. Aqui, nesse lugarzinho que a gente desce e sobe, a gente não vai fazer a corrente, a gente só vai fazer os pontos baixíssimos. Ó, então aqui no primeiro, um ponto baixíssimo, no próximo ponto aqui, mais um baixíssimo na base, um baixíssimo, e aí a gente vem pro outro lado. Do outro lado aqui, mais um baixíssimo, e assim a gente contorna só essa partezinha aqui com ponto baixíssimo. E aí, nós chegamos aqui na parte de cima. Aí, aqui na parte de cima, aí a gente começa assim, fazendo uma corrente e um ponto baixíssimo. Uma corrente, aqui um ponto baixíssimo, e aí a gente vai até o final. Aí, quando a gente chegar aqui, ó, nessa outra ondulação aqui, nesse outro Vzinho aqui, a gente faz do mesmo jeito, a gente faz só pontos baixíssimos pra ficar assim. Então, eu vou terminar o restante aqui, vou arrematar, esconder os fios e a gente volta pra fazer as mangas. Finalizei aqui todas as partezinhas da nossa blusinha, ó, então fiz aqui tudo embaixo, todo o acabamento, já arrematei todas as pontas e ficou assim. Agora, nós vamos fazer a manga. E pra fazer a manguinha aqui, tem alguns pulos do gato, ó. A gente vai começar emendando o fio aqui na parte de trás e são 8 pontos em cima e 8 embaixo. Então, a gente vai começar aqui do ladinho, vamos emendar o fio, e aí nós vamos fazer 18 pontos baixos em toda a volta. Lembrando que a gente sempre vai começar na parte de trás. Essa primeira eu vou começar emendando aqui, do outro lado eu vou começar emendando do lado de cá, tá? Então, sempre a gente vai emendar na parte de trás. E aí, a sequência de carreira é a mesma, né, para as duas mangas, claro, para ficar tudo igual. Ó, então aqui nós vamos contornar com pontos baixos. E ao todo tem que dar 18, então a gente precisa ajustar aqui para dar 18 pontos baixos. E aqui nós vamos trabalhar em carreiras circulares. Então, foram 18 pontos e a gente vai emendar aqui, ó, no primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Ó. E agora, então, depois que a gente contornou aqui, fizemos uma carreira com pontos baixos. Agora, na próxima carreira, é uma carreira de ponto alto e ponto baixo. A gente vai fazer ponto alto aqui em cima e ponto baixo na parte de baixo. Então, aqui, fiz uma corrente para subir a nossa próxima carreira. E aqui do ladinho eu já começo com ponto alto. Então, nós vamos fazer 12 pontos altos aqui na parte de cima. Ó, então, fizemos 12 pontos altos na parte de cima. Aí, aqui na parte de baixo, nos 6 pontos que sobraram, nós vamos fazer pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e aqui no último ponto, 6. E agora a gente emenda com ponto baixíssimo. Ó, então vai ficar assim, ó, uma manguinha com essa parte de cima maior e a parte de baixo aqui menor, para dar um efeitozinho de manguinha mesmo, vai ficar bem legal. Agora, a gente só faz pontos altos, tá? Eu vou continuar subindo aqui com uma corrente. Geralmente, a gente sobe com 2, mas eu vou subir com uma só. Ó, uma corrente, e aí, logo aqui na base do primeiro ponto, eu já faço o meu ponto alto. E aqui, a gente vai repetir carreiras circulares. E ao todo aqui, crescendo a nossa manga, nós vamos fazer 5 carreiras de pontos altos, tá? Então, 5 carreiras de pontos altos com 18 pontos cada carreira. Finalizei aqui
as nossas carreirinhas. Então, fizemos 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de ponto sobre ponto, com os nossos 18 pontos baixos, pontos altos, perdão. Costume, né, de fazer amigurumi só com ponto baixo. E agora aqui, a gente vai fazer uma carreirinha de acabamento. Tem outro pulo do gato aqui. Vamos fazer agora 2 correntes e aqui, ó, eu vou virar a peça. Ó, eu tô com ela assim, eu vou virar ela ao contrário. E nós vamos fazer nessas alcinhas de fora aqui, ó. Nós vamos fazer ao todo 18 pontos altos, tá? Então, nós vamos contornar toda a borda, pegando só nas alcinhas de fora, ó. Então, só nas alcinhas de fora, de toda a bordinha, pra ficar uma dobra. Porque quando a gente terminar, ó, deixa eu fazer aqui pra vocês entenderem como que é. Ó, a gente vai dobrar assim, e aí ela vai ficar como se tivesse dobrado a manga da nossa blusinha. Ó, tá vendo? Então, é só contornar com pontos altos por toda a volta, pegando só nas alcinhas de trás. Carreirinha finalizada, eu emendei aqui com um ponto baixíssimo, deixa eu desmanchar ele pra fazer de novo com vocês, ó. Um ponto baixíssimo aqui, e nós ficamos assim, ó. A nossa manguinha ficou com essa dobrinha aqui. Aí, agora, a gente vai fazer esse mesmo acabamento que a gente fez aqui na barra, a gente vai fazer aqui na manga também. Então, uma corrente, um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixíssimo, e aí a gente faz isso por toda a volta dessa manguinha aqui. Finalizada aqui a manga da nossa roupinha, ó, e aí ela ficou assim com o acabamento, ó. Então, a primeira manga tá pronta. A segunda manga a gente faz do mesmo jeito. Eu até já emendei o fio aqui pra mostrar pra vocês aonde que a gente vai emendar, ó. Eu emendei aqui na parte de trás, a parte da frente tá pra lá, parte de trás, nesse pontinho aqui. Aí, agora, então, a gente pausa o vídeo e volta e repete do mesmo jeito dessa outra manguinha aqui. Uma carreira de 18 pontos baixos, depois 12 pontos altos em cima, 6 pontos baixos embaixo, e depois a gente repete as carreiras retas com pontos altos e faz esse acabamento aqui. Manguinha finalizada e feita do mesmo jeitinho dessa que a gente fez juntos. Já arrematei tudo e ficou assim a nossa roupinha. E eu tenho essa daqui também nesse lilazinho. E qualquer uma das duas cores fica muito bonita com aquelas cores que a gente já usou no corpinho da boneca. Nós vamos parar a nossa bonequinha Fabiola nessa parte aqui e a gente vai continuar no próximo vídeo. Então, beijos e até lá!